E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês têm passado? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai começar a falar de iluminismo, né? A gente está falando aí da modernidade, e o iluminismo foi uma corrente filosófica, econômica, política que surge no século XVII, século XVIII, tem seu auge no século XVIII, e vai influenciar diversos movimentos que são importantíssimos para a história, como, por exemplo, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, a Inconfidência Mineira aqui no Brasil, a Conjuração Baiana. Então, o iluminismo ele vai surgir na Europa como uma crítica ao absolutismo, também chamado de antigo regime. As práticas absolutistas, a concentração de poderes na figura do monarca, a intervenção do Estado na economia. O iluminismo vai ser uma síntese do pensamento burguês que percebe que ele não está com protagonismo. É a partir do momento aí que a burguesia começa a tecer diversas críticas às monarquias, ao absolutismo, que vai culminar com a burguesia assumindo aí o protagonismo, né, se tornando a classe principal, por exemplo, na Revolução Francesa. Uma série de revoluções que vão começar, chamada de revoluções burguesas. Tranquilo? Então, vamos entender um pouquinho da teoria, né, do iluminismo, né, dessas críticas ao antigo regime. Iluminismo. Grande a alteração ideológica que abalou definitivamente a estrutura da sociedade do antigo regime. Lembrando, antigo regime é a mesma coisa que absolutismo. Foi catalisado pelo movimento denominado iluminismo ou ilustração. Esse nome faz alusão à iluminação, a trazer à luz, a razão, o conhecimento. O século XVIII também ele é chamado de século das luzes, por conta das teorias iluministas que vão surgir ali. Ao defender a valorização do pensamento racional como forma de entender e esclarecer o mundo, entrou em conflito com as explicações teológicas, ainda muito arraigadas entre os europeus. As novas ideias serviam para fundamentar o processo revolucionário posterior, como a Revolução Americana, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. O iluminismo, antes de falar aqui dessa parte do iluminismo, a gente já tinha visto lá no Renascimento o homem trazendo a razão para tentar explicar as coisas. No iluminismo aqui, a gente tem um amadurecimento das ideias que vão surgir lá com René Descartes, por exemplo, do movimento racionalista. A gente vai ter a figura de John Locke, né, aqui dentro do contexto iluminista. Então, aquelas explicações de cunho religiosos, né, teológicas, não vão estar mais fundamentadas aqui. Isso não quer dizer que não existam pensadores iluministas deístas, ou seja, aqueles que acreditam em Deus. Vão existir diversos pensadores iluministas que acreditam em Deus. O movimento ele vai ter algumas características em comum, mas os pensamentos eles vão ser diversos. Né? Vai ter pensador que vai discordar sobre o estado de natureza do homem, vai ter pensador que vai discordar um do outro sobre a participação do povo nas decisões políticas, vai ter pensador que vai discordar sobre a existência de Deus ou não. Ele não é um movimento coeso, mas ele é um movimento questionador. E ele tem pontos comuns em diversos lugares. Né? O movimento iluminista, a gente pega o caso francês, que é o caso clássico, ele vai se espalhar por toda a Europa. E a partir do momento que ele se espalha, ele toma as particularidades da região. Né? Então, ele não vai ser, novamente, um movimento coeso, mas sim um movimento que vai questionar a ordem estabelecida pelo antigo regime. Tranquilo? Vamos lá. Para os iluministas, o uso da racionalidade e, consequentemente, do método científico lançaria à luz as questões que, até aquele momento, não eram compreendidas ou eram explicadas de forma insatisfatória. Aqui a gente está vendo uma queda de um paradigma. Né? As questões que eram respondidas de maneira insatisfatória ali, né? A questão através da religião,
através dos costumes, através das crenças, tudo está caindo por terra, porque os caras estão tentando provar através da ciência, através do método científico. Ou seja, a gente está ali no momento de queda de valores, né, teológicos, na verdade, de explicações teológicas, e o aparecimento ali de uma racionalidade que tenta explicar e conhecer o mundo através da razão. Beleza? Vamos seguir. Valores e características do movimento. O racionalismo, método científico. Vamos lá. Racionalismo. Essa perspectiva colocava a razão humana como base do conhecimento sobre a natureza e sobre o próprio homem. Isso aí era algo que tinha aparecido lá no Renascimento, que vai sendo amadurecido até a chegar aqui no Iluminismo, no século XVII e século XVIII. Assim, as explicações teológicas e metafísicas eram desqualificadas pelos ilustradores, que desejavam desvendar os aspectos mutáveis do universo. Ou seja, aquelas razões que estão ali, aquelas explicações que estão para além da física, na metafísica, aquilo ali não importava, né? Era desqualificada pela galera aqui iluminista. A galera queria entender os aspectos das coisas que mudam dentro do universo, né? Sem uma explicação metafísica. O método científico auxiliou a formação de leis que possibilitaram o entendimento do funcionamento do universo por meio de pressupostos matemáticos. Aqui a gente está falando também da construção do pensamento indutivo, que vai ser de grande valor para o desenvolvimento da ciência e, consequentemente, do método científico. Liberdade política e individual. O combate aos governos absolutistas incentivou os integrantes do movimento a argumentarem em defesa das liberdades políticas e individual. Isso aqui é uma ótica, um pensamento burguês que prisa ali o individualismo, né? A liberdade política, a liberdade econômica, vai ser ali contra a intervenção do Estado na economia, contra as atitudes mercantilistas, a liberdade política, contra ali a concentração de poderes na figura do monarca. O individualismo ele é valorizado por conta do pensamento burguês que surgiu lá no finalzinho da Idade Média. O individualismo, a gente viu ali na crise do século XIV, no final da Idade Média, o renascimento urbano, as cidades. A gente falou de individualismo, a gente estava falando de renascimento, e agora a gente volta a falar de individualismo aqui dentro do iluminismo, né, que faz parte ali do universo burguês. Um dos aspectos da sociedade mais criticados pelos iluministas era o mercantilismo, política econômica, que ia diretamente contra os valores dessas liberdades. O mercantilismo, lembrando, são as práticas econômicas do antigo regime. Pacto colonial, balança comercial favorável, protecionismo alfandegário, metalismo, né? São as práticas mercantilistas. O destaque dado ao indivíduo demonstra que a defesa do individualismo também fazia parte dos pressupostos iluministas. De acordo com essa perspectiva, os homens deveriam ser valorizados por seus aspectos específicos e não como parte integrante de um coletivo, como eram identificados na divisão estamental da sociedade. Assim, ao valorizarem o indivíduo, os ilustrados também defendiam a igualdade perante a lei, uma vez que entendiam que todos tinham direito, independente do grupo do qual participavam. Então, aqui ele está vendo a gênese aqui de uma igualdade independente da ordem social que você está incluído. Lembrando, a sociedade basicamente é dividida, utilizando a divisão francesa, em 3 estados. Primeiro e segundo estado, que é o clero e a nobreza, e o terceiro estado, que tem um monte de gente. Aí a gente pode colocar a alta burguesia, a média burguesia, a baixa burguesia, camponeses, são os culotes, trabalhadores urbanos, uma série de gente que vivia ali
dentro do chamado terceiro estado, né? O último estamento na pirâmide social. Aí a burguesia está falando assim, ó, vamos acabar com esse negócio aí de privilégio conforme o estado que, né, conforme a sua nascença. Todos vão ser iguais, todos devem ser iguais diante da lei. Então começa a criticar aí as classes privilegiadas. Crítica ao mercantilismo, combater as políticas intervencionistas mercantilistas, defendendo a ausência da regulação estatal em relação à economia, segundo o argumento que todos os indivíduos tinham direito ao fruto do seu trabalho. Né? A burguesia começa a perceber, né, que essa intervenção do Estado na economia, né, o rei intervindo em tudo, afeta o seu crescimento. Aqui, basicamente, a burguesia ela já tem a consciência que ela é a classe detentora do poder econômico. E esse poder econômico está esbarrando ali nos privilégios do primeiro e do segundo estado, do clero e da nobreza. Revolução do pensamento. E agora aqui a gente começa a falar sobre alguns pensadores iluministas. Os dois primeiros que a gente vai abordar aqui é o Jean D'Alembert e Denis Diderot. Esses caras eles vão ser conhecidos por fazer uma enciclopédia. Né? Muitos de vocês não devem ter visto alguma enciclopédia na vida, né? Porque entrou em desuso por conta da facilidade de pesquisa que a internet nos oferece. Mas a enciclopédia seria, digamos, uma série de livros que ali tem o conhecimento de diversas áreas envolvidas. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre os ossos da minha orelha, do meu ouvido. Eu vou lá na enciclopédia e acho isso daí. Né? Hoje eu digito na internet e as coisas aparecem ali. Né? Eu quero fazer uma pesquisa sobre o sistema solar. Aí tem lá na enciclopédia um tópico falando sobre o sistema solar. Então, a enciclopédia era uma fonte de pesquisa. Com o passar do tempo, né, com acesso à internet, ela acaba entrando em desuso, porque fica muito mais fácil você procurar na internet do que você ir lá na enciclopédia, né, que né, você comprou um volume, sei lá, eu comprei um volume hoje, daqui a 7 anos, esse volume não foi atualizado, né? Então eu preciso comprar um outro volume que tenha ali mais atualizações, mais descobertas. Então, assim, acabou de fato entrando em desuso. Mas aqui a gente está falando do século XVII, século XVIII. Né? O Jean D'Alembert e o Denis Diderot, eles tiveram a grande ideia de tentar aglutinar todo o conhecimento produzido no período. Né, vamos chamar filósofos, vamos chamar iluministas ali para escrever sobre economia, outros para escrever sobre religião, outros para escrever sobre as ciências naturais, outros sobre as ciências físicas, e assim foram se formando um grande livro de conhecimento que ficou conhecido como enciclopédia. Obviamente, por não ser um movimento coeso, existia definições e discussões distintas ali, né, sobre o posicionamento de cada um. Como eu falei antes, tem iluminista que vai acreditar em Deus e tem iluminista que não vai acreditar em Deus. Então, esses caras vão ter pensamentos conflitantes se ambos forem escrever ali sobre a questão divina. Beleza? Vamos aqui, ó. Jean D'Alembert e o filósofo Denis Diderot criaram a chamada Enciclopédia das Ciências, das Artes e dos Ofícios. Nessa obra, eles sistematizaram de forma crítica as novas concepções políticas, sociais, intelectuais e científicas que se expandiam durante o século XVIII. O esforço para a compilação de todo esse conhecimento demonstra o interesse em valorizar e expandir os frutos do pensamento científico produzido no período. Outro pensador que a gente vai falar é John Locke. Né? John Locke ele é inglês, né? Ele foi contemporâneo de uma série de revoltas, de rebeliões na Inglaterra. John Locke ele vai ser um dos pioneiros a defender a propriedade privada. John Locke
ele fala sobre o estado de natureza do homem, né? Lembra lá de Hobbes, né? Que o homem vivia em estado de natureza, um estado de natureza hobbesiano, o homem era o lobo do próprio homem. John Locke, ele vai ter uma visão diferente de Hobbes. Ele fala, ó, no estado de natureza não era tão ruim como Hobbes falava, não. No estado de natureza era uma coisa assim que dava para levar, né? Só que o homem ele precisa viver em sociedade para garantir aquilo que ele tinha conquistado. Ou seja, John Locke ele é um defensor da propriedade privada. Ele fala que lá no estado de natureza o homem ele precisava garantir aquilo que ele tinha conquistado. E com o Estado, a formação da sociedade, ele tem essas garantias. Né? John Locke ele vai ser um liberal. O inglês John Locke é considerado um dos fundadores do liberalismo político, segundo o qual a função do governo é defender os direitos individuais e civis. De acordo com o pensamento de Locke, o homem possui direitos considerados inalienáveis, né? Aqueles direitos que são inquestionáveis. Por exemplo, todo homem tem direito à vida. Todo homem tem direito à propriedade. Isso são alguns direitos inalienáveis, segundo o pensamento de John Locke. Beleza? Outro importante filósofo que a gente vai trabalhar é o Voltaire. Né? Voltaire é um pseudônimo, né? O verdadeiro nome do cara era François-Marie Henri, né? E vai chamar de Voltaire. Outro importante representante do pensamento político liberal foi o francês Voltaire. Defendia a limitação do poder dos governantes, acreditando que deveria ser respeitado os direitos individuais, a liberdade política e de expressão. Então, vamos lá. Voltaire fala que o poder dos governantes ele deve ser limitado e deve ser respeitado os interesses individuais e a liberdade política e de expressão. Ou seja, ele está criticando o antigo regime, que todos os poderes estavam ali concentrados na figura do monarca. Contudo, não aprovava a participação política do povo, mas sim um governo monárquico que fosse limitado pelas leis, como uma espécie de monarquia esclarecida. Ele está falando o seguinte aqui, ó, o governo absolutista da forma que está não deve existir, porque está tudo concentrado na figura de um monarca. Beleza, deve existir um monarca? Tá, mas esse monarca deve estar submetido a leis. Por exemplo, o caso inglês, né? A Inglaterra a gente tem um monarca, mas o monarca, desde a Revolução Puritana e da Revolução Gloriosa, o monarca ele está o quê? Ele está atrelado à Constituição e ao Parlamento. Ele não pode tomar uma série de decisões sem consultar o Parlamento, ou seja, ele tem uma série de leis na forma da Constituição que limita os poderes do monarca. É isso que Voltaire está falando aqui. O monarca ele deve ter um poder limitado para um conjunto de leis. Mas ele fala que o povo em si não deve participar dessas decisões. Entre suas ideias de maior relevância estão as severas críticas feitas à instituição católica e à nobreza privilegiada, motivo pelo qual foi perseguido na França e exilado na Inglaterra, onde teve contato com o pensamento de John Locke e publicou obras como as Cartas Inglesas e as Cartas Filosóficas, em que ridiculariza as instituições políticas e sociais francesas. Um outro filósofo que a gente vai abordar é o Barão de Montesquieu, que é o cara que vai falar sobre a tripartição dos poderes. O que é isso, tripartição dos poderes? Montesquieu vai falar o seguinte, ó, é impossível alguém executar, é impossível alguém criar e é impossível alguém julgar as leis. Ou seja, no governo absolutista, todos os poderes estavam concentrados na figura do monarca. Aí o Barão de Montesquieu fala que para ser uma sociedade mais justa, esses poderes devem ser divididos. Então a gente tem o executivo, o legislativo e o judiciário. As ideias de Montesquieu a gente usa até hoje. A gente vive no Brasil. Legislativos são quem? São as pessoas que criam as leis aí, né? Os deputados, vereadores, cada um em sua instância. O executivo é o presidente e o judiciário são os juízes.
né, que julgam as leis, ou seja, a tripartição de poderes de Montesquieu ainda está presente na nossa sociedade. O Barão de Montesquieu, em seu livro Do Espírito das Leis, defende que a legislação deve ser base do fazer político, acreditando que todos os homens possuem uma tendência natural, ou seja, inerente a abusar do poder. As leis seriam um instrumento necessário para limitar tal abuso. Assim, para evitar que a concentração de poder prejudicasse a sociedade civil, este deveria ser dividido em 3 segmentos, cada um responsável por atuar em determinado setor. A proposta de Montesquieu da divisão do poder resultou na configuração política atual, denominada Teoria dos Três Poderes. De acordo com ela, o executivo é responsável pelas questões administrativas do Estado, o legislativo pela produção e votação das leis e o judiciário fica em cargo do julgamento. Outro filósofo que a gente vai ver aqui, que vai destoar, por exemplo, dos outros, é o Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau ele também vai trabalhar a questão aí do estado de natureza, né? Para Hobbes, o estado de natureza, o homem se mata, né? O homem é o lobo do homem. Para John Locke, o estado de natureza não era tão ruim quanto o Hobbes falava, mas o homem precisava viver em sociedade para garantir o que ele havia conquistado. E para Rousseau, no estado de natureza, era a perfeição. E tudo começa a dar errado a partir do momento que surge a propriedade privada, segundo o pensamento de Rousseau. Então, ele vai discordar de Hobbes, vai discordar de John Locke também. Ao contrário de Locke, acreditava que quando os homens estavam no estado de natureza, não havia conflitos, sendo este um estágio de paz, uma vez que não existia propriedade privada que incentivasse a disputa entre os homens. Segundo ele, a partir do momento em que houve a delimitação da propriedade, ela se tornou a origem da discórdia entre os indivíduos, estabelecendo assim o caos. Rousseau enxergava a propriedade privada de maneira negativa, como a origem da desigualdade e, consequentemente, fonte dos conflitos sociais. Rousseau, ele também vai ser o cara que tem a frase que cria o chamado mito do bom selvagem. Que ele fala o seguinte, né? O homem é bom e a sociedade o corrompe. Mas não entenda esse bom aqui como bondade. Nossa, ele é tão bonzinho. Não, não é isso. Porque em estado de natureza, segundo o Rousseau, ainda não tinha essa moralidade do que é bom e do que é ruim. Mas ele fala que o homem é bom porque não havia conflitos. Até mesmo não havia conflitos porque os homens viviam de maneira isoladas. E a partir do momento em que um cerca um pedaço de terra e fala isso é meu, e o outro acredita nisso, é que começa a dar conflito. Tá? Vamos lá. Liberalismo, os filósofos econômicos. Agora aqui a gente vai ver a galera que vai analisar a economia e, consequentemente, criticando aí o mercantilismo. A gente tem aqui basicamente 2 grupos, né? Os fisiocratas e a galera da economia clássica. Os fisiocratas falavam o seguinte, que toda riqueza é proveniente da terra. Todo poder, todo lucro, tudo que gera riqueza é proveniente da terra. Já a galera clássica vai falar que não, é proveniente do trabalho. Vamos ver, então, esses 2 grupos agora. O pensamento iluminista se baseava na utilização do racionalismo para criticar a sociedade do antigo regime. Lembrando, antigo regime é a mesma coisa que absolutismo, inclusive no campo econômico. Com o intuito de contestar as medidas de intervenção do Estado na economia e defender a liberdade econômica, surgiram alguns dos fundadores do pensamento econômico liberal. Aqui a gente está falando da origem do sistema capitalista. Em história, filosofia, sociologia e algumas vezes em geografia, sempre que você vê a palavra liberal, você pode associar ao capitalismo. Liberalismo econômico, capitalismo. Pensamento econômico liberal, pensamento econômico capitalista. Aqui a gente está falando
das teorias que vão levar à consolidação do capitalismo como sistema econômico vigente, a partir do momento que a burguesia assume o poder. Aqui a gente não tem a burguesia no poder ainda. Aqui a gente ainda vive um sistema econômico que está ali influenciado e controlado pelo absolutismo, pela intervenção do Estado na economia, pelas ordens do rei. Né? A burguesia ainda não tem a liberdade que ela vai exigir, que ela vai demandar. Vamos lá. Escola fisiocrata. Acreditavam que a maior fonte de riqueza de um Estado era a terra e, consequentemente, o produto nela cultivado pela prática da agricultura. Para eles, o comércio e as atividades manufatureiras transformavam e faziam circular a riqueza, não sendo responsável por sua origem. Seus principais pensadores foram François Quesnay e Robert Turgot. O lema defendido pelo grupo transformou-se no símbolo do pensamento liberal do século XVIII. Deixe fazer, deixe passar, que o mundo anda por si mesmo. Essa galera aqui vai dar as bases do pensamento capitalista. Agora a gente vai falar de um outro cara chamado Adam Smith, que ele é considerado, de fato, o pai do sistema capitalista. É Adam Smith que vai criar vai falar sobre a lei da oferta e da procura, da lei do mercado. Né? Então, Adam Smith ele é o cara que vai sintetizar o que a gente vai chamar de capitalismo. Obviamente, Adam Smith ele não é um fisiocrata. O Adam Smith está ali associado à escola clássica do liberalismo. Vamos lá. A escola clássica liderada por Adam Smith acreditava que a maior fonte de riqueza do Estado era o trabalho e não a agricultura, como defendiam os fisiocratas. Tornaram-se a principal referência da teoria liberal, pois buscavam entender o funcionamento das relações econômicas, sistematizando como um estabelecimento de leis universais. Assim, Adam Smith e seus seguidores aplicaram as ideias racionalistas e científicas para demonstrar que a economia também possui leis naturais que a regulamentam, bem como as demais ciências naturais. Adam Smith, em uma das suas principais obras, A Riqueza das Nações, defendeu que a divisão do trabalho em todas as atividades econômicas, principalmente entre as nações, facilitaria a produção e a acumulação de bens. Segundo Smith, a liberdade econômica deveria ser a base de todo o sistema comercial. Assim, o que regularia o preço dos produtos seria a relação entre sua oferta e a sua demanda. Ou seja, não haveria necessidade de intervenções do Estado na economia, uma vez que o mercado seria maior responsável pelo estabelecimento desse valor. Aqui ele está falando da lei da oferta e da procura. Se eu tenho um produto raro e todo mundo quer, o preço desse produto vai ser o quê? Extremamente caro. Se eu tenho um produto em grande abundância e ninguém quer, o preço desse produto vai ser baixo para eu conseguir vender. Então, ele fala que o mercado vai se autorregular. Né? Então, dessa forma, o Estado não precisaria ali estar intervindo na economia. Dessa forma, para o filósofo, a economia seria regida por leis naturais, as quais poderiam ser estudadas e previstas, assim como as leis físicas. Foi utilizando esse argumento que Smith tornou-se o pai da economia liberal, o pai do sistema capitalista. Déspota esclarecido, né? O déspota esclarecido são aqueles monarcas absolutistas que vão tomar medidas iluministas, medidas liberais, né? que vão ali tentar modernizar o seu reinado, né? Que vai tentar postergar alguma eclosão de revolta que poderia ocorrer. Né? Diversos estados absolutistas, nos quais os respectivos monarcas e seus ministros tentaram, de alguma forma, pôr em prática certos princípios da Ilustração, sem abrir mão, é claro, do próprio absolutismo. Essa experiência política ficou conhecida como despotismo esclarecido, ou absolutismo ilustrado. Associado ao absolutismo e à ilustração, o despotismo modificou a concepção do poder monárquico do absolutismo.
Os chamados déspotas esclarecidos promoveram uma série de reformas públicas, como o incentivo à educação pública, por meio de construção de escolas, do apoio a acadêmicos literários e científicos na divulgação de textos eruditos e o aperfeiçoamento do sistema de arrecadação tributária, procurando tornar menos opressiva a carga tributária dos cobradores das classes populares. Então, gente, tranquilo? Beleza, a gente fica por aqui, pessoal. Um grande abraço, tchau, tchau e até a próxima.